gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar aqui pra vocês como foi o quinto semestre de arquitetura e urbanismo, onde eu faço e principalmente de quarentena e no modo EAD. Eu vou falar um pouquinho de cada matéria, como foi, o que que a gente fez, mas eu também tô pensando em fazer um vídeo das matérias que eu fiz projeto, assim, dos principais projetos desse semestre. Antes de começar, não esqueça de deixar o seu like, porque tá muito frio, sério. Então deixe seu like que eu estou congelando com as minhas mãos aqui pra gravar, sem um cobertorzinho aqui por baixo. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com outras pessoas. A primeira matéria é arquitetura de interiores, que ela foi uma matéria que eu consegui puxar porque ela era da nona fase. Então eu validei a matéria de computação gráfica 1, que era uma matéria que ensinava AutoCAD. Então, como eu já sabia, eu fiz um teste, né, para ver se eu passava. Então eu passei e consegui puxar essa matéria. Essa matéria nada mais é do que realmente é o mundo de interiores na arquitetura. Teve alguns projetos antes de a gente começar a fazer um apartamento inteiro. Então, era em duplas ou trios. No meu caso, foi um trio, onde a gente teve que desenvolver todo o mobiliário, gesso, iluminação de um apartamento de uns 60 metros quadrados. Então essa matéria ela foi mais tranquila porque as minhas colegas também já trabalham na área, então elas já sabiam fazer interiores. Na real já são formadas em design de interiores também. Então foi bem tranquilo, assim, a gente resolveu as coisas super rápido. Questão de mobiliário, design estética, assim, foi bem rápido mesmo. Então essa matéria foi bem tranquila. Apesar de que eu aprendi tudo isso no meu estágio de arquitetura no escritório, ainda assim eu consegui aprender bastante coisas nessas aulas, porque as aulas da professora, ela gravava, né? Era bem intuitivas, assim, ela explicava muito bem, ela é super querida, então dava mais vontade de ficar assistindo, de pesquisar as coisas. Então foi bem legal. Na matéria de projeto arquitetônico 3, o tema era habitação de interesse social. Então, nós tínhamos um terreno aqui da cidade mesmo e nós tínhamos que projetar duas tipologias de prédio, uma tipologia de casa convencional, normal, e uma casa geminada. Então, obrigatoriamente tinha que ter isso. Porém, o maior desafio foi que tinha um córrego passando bem no meio do terreno. Mas não era simplesmente uma linha assim. Ele vinha de dois lados, se encontrava no meio do terreno e ia lá para baixo. Então, assim, foi muito estressante no início, porque a professora apresentou pra gente um método de começar a definir primeiramente a implantação. Então, a gente tinha que definir tudo. Ruas que iam ter dentro do terreno, locais onde iam ficar mais ou menos as casas e os prédios, um local para integração, né, daquelas pessoas com o resto da cidade, do bairro. Então, posto de saúde ou algo de atividades para as crianças, né, alternativo. Então, a gente tinha que definir tudo aí. E foi bem estressante por causa desse córrego, que a gente tinha que manter 50% aparente e só podia tapar 50%. Então, até definir tudo, ficar assim mais ou menos como a professora achava que estava bom, foi bem longo esse processo. E para essa matéria de projeto 3, a gente não poderia usar a alvenaria convencional, né, que a gente sempre usa para os projetos. A professora pediu para a gente procurar novos meios de construção para a gente estar usando nesse semestre. Até mesmo para a gente se desafiar e aprender um pouco mais, né? Então, teve projetos com wood frame, steel frame e outros assim. Eu escolhi optar pelos prédios usar alvenaria estrutural e nas casas eu usei a alvenaria maciça de tijolo vermelho, então ficou uma gracinha. Não só isso, eu também usei a tinta ecológica depois no 3D, né? E também usei madeira plástica, que é algo bem mais durável e não danifica tanto o meio ambiente. Então eu pesquisei mais ou menos esses materiais para compor junto com esses métodos de construção diferentes do convencional. Na disciplina de paisagismo, que na verdade era do semestre passado, que eu não tive, nós tivemos três projetos. Então, o primeiro foi projetar a frente, o jardim da frente de uma casa, e a gente teria que escolher entre jardim inglês, francês, alemão, que foi o que a professora ensinou pra gente ainda em sala de aula, quando não tinha começado a quarentena. A gente resolveu escolher o jardim alemão, porque ele era bem coloridinho, bem legal.
E esse projeto era à mão, então, assim, não ficou tão bonito porque eu e as minhas amigas não sabemos desenhar tão bem. Mas deu tudo certo e a gente conseguiu uma boa nota. O segundo projeto do semestre foi meio que um jardim na área gourmet, sabe? Não na frente da casa. Englobava um pouco também o terreno da área verde da casa, mas era também a parte de piscina, deck, área para tomar sol, mais ou menos isso. E foi o projeto assim que eu mais gostei. A gente conseguiu chegar num resultado legal, porque agora já era em grupo de 5, 6 pessoas fazendo isso. E para finalizar o semestre com chave de ouro, porque eu amei esse projeto, só que não, porque nós tínhamos um mês apenas para construir, projetar, na verdade, um parque num terreno de 40.000 metros quadrados. Então, assim, foi bem desafiador. Tínhamos bastante pessoas no grupo para fazer, mas sempre acaba eu fazendo tudo. Então, assim, me estressei bastante, fiquei bem, né, apesar de ser em grupo, eu sempre acabava tomando a frente, mas assim, não chegou num resultado como eu esperava, mas como é um grupo, temos que respeitar as opiniões das outras pessoas, né? Mas assim, foi pouquíssimo tempo pra gente fazer um parque dessa dimensão, então, né, temos que considerar isso também. Esses últimos dois projetos de paisagismo foi feito no AutoCAD e no SketchUp. Para vocês terem uma noção, o arquivo do Sketch ficou tão pesado que ninguém conseguia renderizar no V-Ray. A gente nem tentou Lumen, essas coisas, porque a gente não tinha baixado. Mas ficou muito pesado e a gente teve que entregar com imagens do próprio SketchUp mesmo. A quarta matéria que eu tive nesse semestre foi Arquitetura da América Latina e foi uma matéria semipresencial e ela foi bem interessante porque nessa matéria a gente analisava ali alguns textos, né, falando sobre a arquitetura, a identidade da arquitetura da América Latina, porque a gente sabe que o Brasil, Peru, Argentina, enfim, fomos colonizados pelos portugueses e espanhóis. Consequentemente, a gente teve muita influência arquitetônica, né, nas construções dos períodos que aconteciam lá na Europa. Então a gente se questionava sempre nas aulas e nos textos, nas atividades de autoestudo, essa questão de qual a identidade das construções da América Latina. Será que elas têm alguma? Porque, né, como foram colonizados, sempre tem certa influência. Até hoje ainda acontece um pouco isso, né? Então essa matéria foi uma das assim que não teve projeto, foi só trabalhinhos de análise, ensaio teórico, análise de filme e depois no final teve também uma análise de uma casa de um arquiteto, assim, o professor mandou para cada dupla ou trio um arquiteto e uma construção para a gente analisar em forma de vídeo, então foi bem legal também. E por fim, uma matéria que continuou do semestre passado foi Sistemas Estruturais 2. Nesse semestre, ainda teve muitos cálculos que eu aprendi no meu curso técnico. Sempre tinha uma coisinha a mais que eu conseguia absorver assim que era diferente. Então as aulas eram pelo Skype, sempre online, nunca eram gravadas. Então toda segunda-feira, cálculo já na segunda, nós tínhamos que deixar tudo de lado, assim, e realmente ficar ali assistindo a aula do professor, porque não tinha replay depois. Essa foi a única matéria que a gente teve prova. Nós tivemos duas provas, e no final da disciplina nós tivemos um trabalho que a gente teria que calcular as cargas das vigas, pilares, lajes, enfim, e depois montar um 3D, um pórtico, que se chama, eu acredito, dessa estrutura de vigas e lajes e essas coisas. Então foi bem legal. Para mim não foi tão difícil e também esse trabalho unicamente, né, foi em grupo. E as provas, né, já que estávamos em casa, não poderíamos ir para a faculdade, tinham consulta, então foi bem tranquilo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você está na faculdade de arquitetura, comente aqui embaixo quais matérias você teve nesse semestre e qual o semestre que você estava e qual você vai estar agora. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!